A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aí para mais uma aula de Atos dos Apóstolos. Essa matéria nós estamos gravando mais aulas que o normal, mas é necessário para que você possa ter aí um bom aprendizado do básico, do que retrata Atos, né? Para nós falarmos de Atos dos Apóstolos, seria necessário aí um mês de estudo e ainda não esgotaríamos todas as revelações que tem desse crescimento da igreja. Bom, meus queridos, na aula passada nós falamos acerca de que Paulo e Barnabé haviam encerrado a primeira viagem missionária. Então, na aula passada, nós falamos que eles terminaram ali em Jerusalém e, conversando com os apóstolos sobre o que tinha acontecido na viagem missionária, houve então aquele problema a grande divergência da circuncisão, porque aqueles que estavam aceitando a Cristo eram gentios. E eles queriam que eles fossem circuncidados como ordena a lei do ensino mosaico. Mas então aí nós falamos que nós vamos gravar uma videoaula posterior para tratarmos esse assunto. É muito importante que você estude Atos capítulo 15 sobre esse inciso na história, sobre esse acontecimento que traz revelações muito importantes para a igreja do Senhor. Então ali naquele momento, Paulo e Barnabé, eles demandam os acontecimentos, contam para os discípulos, houve uma certa rejeição, assim por se dizer, no início, não querendo que eles continuassem sendo cristãos se não fossem circuncidados, queriam que eles fossem circuncidados. Mas aí Paulo se levanta em defesa, temos ali Pedro também, que naquele concílio se levanta em defesa, eles entram num acordo. Então eles colocam algumas normas e regras que os gentios passariam a adotar, e nós vemos isso em todo o capítulo 15. Mas depois disso, desta reunião, deste concílio realizado pelos apóstolos em Jerusalém, para tratar desses assuntos que foram levantados e havendo a conclusão desses assuntos, então nós temos aí que Paulo e Barnabé retornam para Antioquia. Então eles voltam para Antioquia. Nós vemos isso ali a partir do versículo de número 34 e o versículo 35 aqui da nossa Bíblia, em Atos capítulo 15, ali no final, nós vemos isso. Mas pareceu bem Silas ficar ali, Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando, pregando, com muitos outros a palavra do Senhor. Então, após esta reunião, após a decisão, Paulo e Barnabé voltam para agora ali em Antioquia e permanecem ali em Antioquia. Então vamos fazer aqui novamente o nosso mapa, e nessa segunda viagem missionária, Paulo agora avança um pouco mais, há uma certa divergência entre Paulo e Barnabé nessa segunda viagem missionária, e nós vamos falar sobre isso. Então vamos aqui, pegue aí o seu caderno de anotações, faça também aí o mapa, e nós vamos fazer aqui um mapinha para nós acompanharmos como que ocorreu esta viagem, ok? Então vamos fazer aí um mapinha da nossa Mesopotâmia, vamos fazer um mapinha aí da ilha de Creta, da ilha de Chipre, vamos pegar aqui a viagem que ele fez para Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, vamos pegar tudo aí, tá bom? Então vamos fazer um mapinha bem mais abrangente. Deixa eu pegar aqui, então nós vamos fazer um mapinha mais abrangente. Olha, você vai fazer assim, você vai fazer um mapinha aí, vai levar aqui, ó, sair daqui do canto, ó, vai vir para cá, e aí aqui nós vamos começar a subir, ó. Vamos aqui até a metade, mais ou menos, da lousa, vamos começar a subir, e aí nós vamos fazer um fechamento aqui, ó. Vamos começar aqui, fechando, vamos fazer um mapa maior, né, que nós temos que pegar todas as viagens. Então nós vamos aqui. Aí eu estou olhando mais ou menos o mapa aqui para nós vermos como que nós vamos fazer. Ó. Vamos fazer isso aqui. Ó. Tá? Vou fazer mais ou menos aqui. E, ó. Vamos lá, vamos descer aqui. Ó. Vamos lá. Vamos fazer aí, tá? Faça aí o seu mapinha aí. Mais ou menos assim, tá bom? Vamos fazer assim. Então aqui nós já sabemos, esse aqui é o mar, ó, Mediterrâneo.
Ok? Mar Mediterrâneo. Então temos aqui o Mar Mediterrâneo, sempre naquela divisão que nós sempre fazemos, tá? Aqui, ó, por baixo fica o Egito, tá? Eu vou descer um pouco mais aqui para nós aproveitar bem. Então, vamos fazer aqui. Quero aproveitar bem esse mapa. Vamos fazer isso aqui. Bom, porque aqui desse lado fica o Egito, aqui para baixo fica o Egito. Então nós vamos fazer aqui, ó, vamos fazer aqui o Mar Morto, ó, Mar Morto, Mar Morto. Aí vemos aqui Rio Nilo, ó, Rio Nilo não, eu sempre falo Rio Nilo, né? Mas não é, Rio Jordão, Rio Jordão. Aí temos aqui, ó, Mar da Galileia. Sempre assim, ó, Mar da Galileia. E aqui o Monte Hermon. Monte Hermon, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Temos aqui, ó. Vamos fazer aqui assim. Ó. É o Mar Vermelho. Faz aí, Mar Vermelho. Aqui nós temos aqui, ó. Aí aqui sim é o Rio Nilo, tá? Ó. Rio Nilo. Então temos aqui o Rio Nilo. Rio Nilo, Mar Vermelho, mais ou menos aqui assim, ó. Você já sabe, aqui é o Golfo Pérsico. Aí aqui sai dois rios aqui, né? Que faz isso aqui, ó. Vai subindo aqui. Né? Que é o Rio Tigre. Rio Eufrates. Mesopotâmia. Né? Mesopotâmia. Então vamos aí. Temos aí Rio Tigre, Eufrates, Mesopotâmia. Aqui é a Síria. Aqui nós já temos aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Que é Antioquia da Síria. Vamos por aí. Antioquia da Síria. Então temos aqui a Antioquia da Síria. Mais ou menos aqui, ó, perto do Mar Morto. Vamos pôr mais ou menos aqui. Vou fazer aqui uma estrelinha. Ó, Jerusalém. Tá? Vamos colocar aqui assim. Igreja de Jerusalém. Então aqui nós temos Jerusalém. Então temos aqui Jerusalém, tá? É mais ou menos o mapa, né? Então Jerusalém e a igreja de Antioquia. Então na aula passada eles fizeram a viagem. Temos aqui, vamos colocar aqui as duas ilhas, tá? Aqui é a ilha de Chipre. Chipre, mais ou menos aqui assim, ó. Que é a ilha de Creta. E lá na ponta, né? Quase lá na ponta, ó, lá do outro lado, lá. Tá? Então aqui vai ter a ilha. A ilha de Chipre, a ilha de Creta. E a outra ilha aqui, que é a ilha de Malta. Ó, a ilha de Malta. Tá? Fica aqui no cantinho. Quase chegando em Roma, né? Para cá já é Roma. Então nós temos aí essa configuração, a ilha de Chipre, a ilha de Creta e para cá a ilha de Malta, tá? Então vamos nos deparar aqui. Nós vamos sempre fazer esse mapa para entendermos as viagens de Paulo por onde ele passou. Então essa é a segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária.
Paulo, já vamos falar aqui, ó. Barnabé, né? Paulo aqui, Silas, Barnabé e João Marcos. Vamos falar já já disso aqui. Então vamos lá. Então na aula passada nós terminamos aqui, eles terminaram a primeira viagem missionária, voltaram para Jerusalém. Temos aí o capítulo 15, nós já falamos disso. E daqui eles retornaram para Antioquia e permaneceram ali ensinando a palavra de Deus aos irmãos ali de Antioquia. Passado alguns tempos, passado um período de tempo que eles já estavam aqui em Antioquia, brota no desejo do coração deles de retornarem, fazer novamente uma viagem para ver como que os irmãos estavam. Você vai encontrar isso, Atos capítulo 15, versículo 36, olha. Então, em Atos 15, 36, vamos ler aí? Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Atos capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. Então Paulo e Barnabé estavam aqui em Antioquia, né? Paulo e Barnabé. Então Paulo diz a Barnabé: olha, vamos fazer novamente mais uma viagem, vamos aí voltar a ver os nossos irmãos, né? Pegar aí a estrada, ver como é que estão os nossos irmãos, para ver como eles estão. Já tem algum tempo. A primeira viagem missionária foi de quase 2 anos, né? E agora eles queriam ir novamente, 1 ano e meio por aí viajando, e agora tinha passado já um tempo. E eles preocupados em reavivar o trabalho do Senhor, não queriam que os irmãos se desanimassem, então eles queriam voltar, ver como que os irmãos estavam e também renovar o ânimo dos irmãos, tá? E aí nós lemos no versículo 37, olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 15 de Atos e o versículo 37. Barnabé queria que levasse também João, chamado Marcos. Então Barnabé queria levar também Marcos, né, para que fosse nesta viagem com eles. Versículo 38. Paulo, porém, não parecia certo que levasse aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles e não os acompanhara naquela obra. Lembra na primeira viagem que eles vieram daqui para Seleucia, em Chipre, daqui vieram para Pafos, aí de Pafos eles foram para cá, para chegar até Antioquia, né? E quando eles chegaram aqui, Marcos retornou para Jerusalém, os abandonou aqui na viagem, e aí agora Paulo não achava bom levar ele, porque tinha já deixado aí de estar com eles na viagem completa, né? Paulo foi apedrejado, eles foram expulsos, Paulo foi deixado quase morto e João Marcos não vivenciou, não continuou, não teve coragem de estar com eles nessa empreitada, voltou para trás. A Bíblia não deixa claro os motivos que Marcos retornou, mas a questão é que Paulo não queria levar Marcos nesta viagem devido ao que ele tinha feito. Talvez Paulo não sentia segurança de estar com um auxiliar desse, que é o primeiro sinal de perigo, pudesse deixá-lo na mão. Então Paulo não queria, né? E aí houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, e aí nesse desentendimento eles se separam, tá? Paulo agora faz a viagem e leva Silas, e Barnabé com Marcos vão para outro lado. Então eles se dividem cada um para um lado. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Olha aí. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 que estamos lendo. Fica aí com a sua Bíblia aberta, tá? Versículo 39. Tal desentendimento houve entre eles que se separaram um do outro. Olha aí.
Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, olha o que ele faz. Pega o navio e vem para Chipre. Então, temos aqui Barnabé e temos aqui Marcos, que navegaram, né? Então, eles vieram aqui, certo? Vamos pôr aqui um barquinho. Navegaram para Chipre. Então, temos aqui os dois que vieram fazer a obra em Chipre, porque houve uma separação. Então, Barnabé e Marcos vêm para Chipre. Barnabé e Marcos vêm para Chipre. E Paulo, olha aí. Paulo, porém, versículo 40, Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, passou pela Cilícia, né? Deixa eu ver aqui, pela Síria e Cilícia. Então, ele passa pela Síria. A Síria é esta região aqui, que tinha Antioquia da Síria. Então, Paulo agora, ele pega Silas, vamos pôr aqui Silas. Pega Silas e vai por esta região, por terra. Então, ele passa pela região da Síria, passa pela região da Cilícia e vai agora ao encontro das igrejas, mas ele vai por terra e não pelo trajeto pelo mar Mediterrâneo, como ele foi na primeira viagem. Na primeira viagem ele saiu com Barnabé, foram para Chipre, foram de Chipre e eles foram aqui para Antioquia da Pisídia, foram para cá. Agora não, agora como Barnabé e João Marcos navegaram para Chipre, ele foi em sentido contrário por terra. Então temos aí que ele vai para Derbe, olha aí. Então no capítulo de número 16, nós vamos ver então que ele vai para Listra e Derbe e Listra, olha aí. Capítulo 16, versículo 1. Chegou a Derbe e Listra, e estava ali discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Então agora é o contato que Paulo tem com Timóteo. Então Paulo sai daqui, vem, mais ou menos aqui. Ele vem para Derbe, vamos pôr aqui Derbe, Derbe, tá? E Listra. Ele vem para Derbe e Listra, e aí quando ele chega aqui, ele encontra quem? Olha aí, Timóteo, tá? Timóteo estava ali, ele então conhece a Timóteo, e quando ele chega lá, então Timóteo, que era o irmão que tinha bom testemunho, né, se junta a eles aqui aqui em Derbe e Listra, que as duas cidades eram muito próximas. Então, quando ele chega ali, olha o que diz a palavra de Deus. Chegou a Derbe e Listra, estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Então, a mãe de Timóteo era uma judia que tinha se convertido ao cristianismo, mas o pai de Timóteo era grego, né? Então, Timóteo tinha um pai grego e a mãe judia. Então tinha essa relação entre as duas culturas. Mas aí ele também era um cristão e eles encontram e agora Timóteo se une a Paulo e Silas. Então nós temos aqui Paulo e Silas e Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo evangelizando, vendo os irmãos, revendo aqui os presbíteros que na primeira viagem missionária eles colocaram nas cidades para cuidar das igrejas. Então na segunda viagem ele está vendo isso. E aí nós vemos que o que acontece com eles? O que acontece com eles? Eles pregam o evangelho ali em Listra, e aí nós vemos que os irmãos, olha o versículo 2, os irmãos que estavam em Listra
e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, aqui Timóteo ele é circuncidado. Paulo circuncida Timóteo, porque eles sabiam que o pai de Timóteo era grego. Então, Timóteo passa a acompanhar Paulo e Silas e é circuncidado por causa dos judeus, né? E interessante, porque ele circuncida agora Timóteo, mas eles já tinham no capítulo 15 tomado uma decisão aqui em Jerusalém. Só que aqui tinha judeus que não eram judeus cristãos, que perseguiam, que procuravam uma falha. Então Timóteo, ele é circuncidado não para que se cumprisse algo em si, porque se você já leu o capítulo 15, sobre o que eles resolveram ali, sobre a circuncisão, não haveria necessidade de Timóteo se circuncidar, porque eles já tinham decidido isso, porque apesar de conta, Timóteo era filho, tinha um pai grego e também considerado gentio. Então não havia necessidade dele guardar os preceitos judaicos. Mas mesmo assim, Paulo circuncida Timóteo, né, para que não haja murmuração, para que pudesse acompanhá-los, e Timóteo os acompanha. Muito bem. De Listra, eles vão para Troade. Então, de Listra, eles vão para Troade. Olha aí, vamos ver aqui o capítulo 16 e o versículo de número 5 e o 6. Olha aí. De modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia crescia o número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Olha que coisa interessante. Eles saem daqui e começam a evangelizar toda esta região, né? A Ásia, a Pisídia, eles começam a evangelizar, a passar, mas o Espírito de Deus os impede de pregar a palavra nesses lugares. A Bíblia não nos deixa claro como que eles foram impedidos. Pode ser que algumas cidades, como Antioquia, na primeira viagem, que eles tinham sido expulsos, não deixaram eles entrar para poder pregar a palavra. Então eles foram de Derbe para Listra, ó. Saíram de Derbe, vamos por aqui, ó. Foram para Listra, ó. Para Listra, deixa eu apagar aqui. Pronto. Vamos colocar aqui e fazer um caminho. Foram para Listra. De Listra, eles foram para Icônio, ó. Vamos pôr Icônio aqui. Icônio. Foram para Icônio. De Icônio, eles passaram pela Antioquia da Pisídia e Troade. Então eles tinham aqui, ó, a Antioquia, ó. Antioquia, Pisídia e Troade. Então eles vão fazendo aqui o caminho, né? Vão passando por toda essa região, mas o Espírito de Deus não permitia que eles pregassem ali. E aí tinha do outro lado que aqui era o mar, ó. Aqui era o mar Mediterrâneo. Tudo isso aqui era o mar Mediterrâneo, ó, mar Mediterrâneo. E aqui desse outro lado ficava Troade. Troade. Aliás, Troade não, Macedônia. Troade está aqui, Macedônia, desculpa. Gravar ao vivo é assim mesmo. Aqui nós não edita não, viu? Aqui eu não edito não. Eu gravo a aula do jeito que eu estou gravando aqui, do jeito que eu estou transmitindo. Vocês assistem aí. Eu não gosto de fazer edição nas aulas não. Tá? Tem pessoas que parece que a aula dele é muito perfeita porque ele faz os cortes. Eu gosto de ser no bruto mesmo. Gosto de ser no bruto porque eu não sou perfeito. E vocês têm que saber que mesmo que nós somos imperfeitos, nós aprendemos com os nossos erros. Então, eu não sou dono da verdade, estou aqui apenas abrindo a janela do conhecimento para a sua vida. Então, Macedônia. Então, esse lado aqui, vamos colocar aqui, é Macedônia. Macedônia. Então, Macedônia ficava do outro lado aqui. Eles tinham que atravessar aqui essa ponta do mar Mediterrâneo
para chegar na Macedônia. Né? Então, eles deparam ali em Troade. E ali vemos que o Espírito Santo proíbe eles de pregarem ali na Ásia e faz com que eles desçam para Troade e eles vão ali para Troade. Em Troade, Paulo tem uma visão, que está aqui no capítulo 16, o versículo 9 e o versículo 9 e o versículo 10. Vamos ver isso aí? Então vamos ler aqui, eu vou ler para você. Ó. Versículo 9 e o 10. Olha aí, olha o que diz o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, o versículo 9 e o versículo 10. Paulo teve de noite uma visão em que lhe apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha aí. Então aqui em Troade, Paulo, Silas, Timóteo. Então Paulo tem uma visão. Eles querem evangelizar aqui, mas o Espírito Santo quer que ele passe para lá, porque aqui já tinha as igrejas da primeira viagem missionária. A palavra de Deus já estava crescendo, havia necessidade de ir mais para frente. Então aqui em Troade ele tem uma visão e ele vê um homem que diz para ele: Paulo, passa a Macedônia, ou seja, vem a Macedônia, passa a Macedônia, vai, passe além. Olha aí, diz aqui, passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem, apóstolo, para esse lado, porque aqui já tem. Então, tem pessoas que gostam de pregar onde já está evangelizado, sabe? Ele é aquele pregador de cristão, é aquele ensinador de cristão. Ele não quer abrir uma exceção para ensinar quem não conhece nada, quem tem desejo. Por exemplo, nossas videoaulas estão aí, e não é só para evangélico, não. É para evangélico, não evangélico. É para quem quiser aprender, ter mais conhecimento. Se achar que nossas aulas é mérito de algum conhecimento. Nós não estamos querendo ser melhores do que ninguém. A palavra de Deus diz que o que nós recebemos, nós damos, né? Não é verdade? Você só pode dar o que você tem. Então nós estamos aqui oferecendo a você o que nós temos, com toda a simplicidade, com todo o amor, com todo o carinho, para que você tenha esta visão, esse conhecimento das Sagradas Escrituras, ou pelo menos que você tenha esse princípio para se aprofundar mais, porque é maravilhoso conhecer a palavra de Deus. Então aqui, Paulo, Silas, Timóteo, Paulo recebe a visão, Paulo olha para Silas e fala: e aí, Silas, vamos atravessar a Macedônia, vamos mais para longe? Olha, nós estamos nos afastando de Antioquia da Síria, estamos nos afastando de Jerusalém. Deus está nos enviando mais além. Vamos voltar para trás e olhar o que nós deixamos, ou nós vamos avançar, vamos obedecer? Olha, aqui nós estamos pregando, Paulo, mas aqui o Espírito Santo não está atuando. Está acontecendo alguma coisa, eu não sei, nós estamos aqui evangelizando, pregando, mas parece que Deus está fechando a janela do nosso conhecimento, nós não conseguimos alavancar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, irmãos, os impedia de pregar o evangelho aqui nessa região, onde já tinha sido evangelizado. O próprio Espírito Santo trancava a propagação da palavra por intermédio deles. E aí, quando eles estavam ali procurando uma direção, Paulo tem essa visão e este homem diz: atravessa a Macedônia. O que Deus tem para você é do outro lado. Saia do lugar de onde você está e avance para o outro lado. Às vezes, irmãos, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Deus tem bênçãos para você, mas nós queremos ficar na nossa zona de conforto ali, ó, paradinho. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos atravessar a Macedônia. Quem quer ir à Macedônia? Posso ouvir um amém seu aí? Você está disposto a dar vazão, a agir, a ser direcionado pelo Espírito e ir para lugares que ainda você não conhece? Eu poderia te dar vários testemunhos. Eu estava lá em Guarulhos, por exemplo, muito bem estabilizado. De repente,
houve alguns acontecimentos e hoje estou em Campinas, como já estive em outros lugares. Logo, logo, talvez eu não estou mais em Campinas, Deus me leve para outro lugar. Isto é estar na dependência do Espírito Santo de Deus, é entender a chamada que Deus tem na sua vida. Deus não quer que você adquira o conhecimento só para você, não, meu irmão. Você tem que espalhar isso para quem quer aprender. Então, dê o que você tem. Dê o que você tem. Olha, eu quero abrir uma aspa aqui. Quero abrir uma aspa. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo aqui agora, e talvez você seja uma delas, que tenha mais conhecimento do que eu. Às vezes eu estou falando aqui e você fala, poxa, o pastor poderia falar disso. Poxa, o pastor poderia gravar falando daquilo, porque o Espírito Santo ele é assim. Quando você está ouvindo alguém falar da palavra de Deus, o próprio Espírito abre a sua mente para coisas que talvez eu não falei, mas que foi revelado a você. Então você veja que Deus tem uma obra na sua vida, e é assim que nós detectamos o chamado na nossa vida, como quando nós começamos a ver coisas que os outros às vezes deveriam falar e não falam. Então eu tenho algo para você. Quem sabe você está me assistindo agora e você pode fazer parte da nossa família CETAD. Você pode talvez fazer contato com a nossa secretaria ou até mesmo comigo em particular e você ser um futuro professor da nossa faculdade, nos ajudar a espalhar esta palavra, essas videoaulas. Tem pessoas que têm de tudo, irmãos, para poder fazer e não fazem. Pois eu estou abrindo aqui agora a oportunidade. Se você está me assistindo, entre em contato comigo. Entre em contato comigo agora, que se você tem o talento, se você tem o chamado, se você tem o conhecimento, se o Espírito de Deus está te impulsionando, eu vou te ajudar a atravessar essa Macedônia. Eu vou te ajudar a atravessar essa Macedônia. Você vai se aperfeiçoar, você vai se tornar um professor da nossa faculdade, você também vai gravar vídeos, aulas, nós vamos te ajudar, vamos propagar esta palavra e ninguém vai segurar a palavra de Deus e almas serão alcançadas porque você fez a diferença. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto que Deus está falando com alguém nesta noite. Atravesse a Macedônia. Atravessar a Macedônia, meu irmão, é sair da zona de conforto. Paulo já conhecia aqui, ó, essa região. Na primeira viagem missionária com Barnabé, ele veio, ele andou por aqui, ele já conhecia até onde ele foi apedrejado, ele já sabia o lugar que ele foi jogado até para morrer, mas ele não estava morto. Ele conhecia tudo aqui. E ele queria, ele estava, não, eu vou voltar lá. Eu vou fortalecer os irmãos lá. Ele já tinha até deixado presbíteros aqui. Ele e Barnabé tinham deixado homens de Deus aqui. E agora Barnabé está lá na ilha de Chipre fazendo a obra. E Paulo está para cá. Mas aí uma voz fala para o Paulo, vamos um pouco mais para frente? Vamos um pouco mais para frente? Eu sei que está bom aí. Eu sei que você está na zona do conforto. Mas eu te convido pelo Espírito de Deus. Vamos um pouco mais para frente? Vamos andar um pouquinho mais? Vamos caminhar um pouco mais? Vamos despertar um pouco mais? Glória a Deus, hein? Deixa eu parar aqui, deixa eu voltar aqui, senão nós vamos ficar aqui e o Espírito Santo está me detendo porque ele quer falar com você que está me assistindo agora. Então vamos avançar. Não perca essa oportunidade. Deus quer você realizando a sua obra. Ah, mas ninguém me dá oportunidade. Você é daqueles que fica se lamuriando? Ou você vai, ó, fazer acontecer? Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Deus quer te usar. Mas vamos lá. E aí eles vão para Troade. E aí ali Paulo tem então esta visão, né, do homem que chama ele para atravessar a Macedônia para o ajudar. E então eles navegam de Troade e eles vão em direção a Samotácia. Então eles saem de Troade, né? E de Troade eles vão para Filipos. Atos capítulo 16, versículo 11 e versículo 12. Olha o que diz o texto. Navegando de Troade, foram diretamente para a Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles, dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nesta cidade. Então eles vão, olha para onde eles vão. Vamos fazer aqui agora um mapinha para nós entender aí. Eles vão lá para Filipos, ó. Então eles vêm aqui, ó, atravessam aqui de barco, atravessam de barco e vamos por aqui, ó.
e vão para Filipos. E vão para Filipos. E aí eles permanecem ali em Filipe alguns dias. E ali é uma região da Macedônia que tinha uma colônia romana. Então eles vêm aqui e ali começam a pregar a palavra de Deus. E está Paulo, Silas, Timóteo, e estão lá em Filipos, né? Onde nasce a igreja, nossos irmãos filipenses lá, ó, lá longe. E ele chega até lá e prega a palavra de Deus. Eles vão para Nápoles, que eram tudo cidades circunvizinhas, tá? Nós não vamos fazer aqui no mapa, porque senão vai ficar muito grande. Então nós vamos deparar só nas principais. Eles foram de Troade eles passaram pela Samothrácia, no dia seguinte foram para Nápoles e dali eles pararam em Filipos, né? Então eles pararam ali em Filipos. E houve uma grande conversão ali da cidade. E ali houve a conversão de Lídia, né? No versículo 13 e versículo 15. Vamos ler? Olha o que diz aí. No dia de sábado saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Ó, foram para a margem do rio, aonde julgávamos ter um lugar para a oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Elas se reuniam ali para lavar a roupa, para fazer os seus afazeres domésticos no rio. Certa mulher, olha o versículo 14, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela saiu à sua casa, convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos convenceu a isso. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E aí temos aí esta mulher de adivinhação. Então olha que Deus já está dando sinais. Então enquanto eles estavam aqui, ó, nada estava acontecendo. Mas quando eles atravessam a Macedônia, obedecem à voz de Deus, os milagres começam a acontecer. Quando nós obedecemos à voz de Deus e estamos no lugar certo, na hora certa, os milagres começam a acontecer. Pessoas começam a ouvir a voz de Deus e se converter, como essa Lídia, né? Como esta Lídia, que se converteu, e aí outra mulher que dava muito lucro para a cidade, né? E eles foram presos por isso. Eles pagaram o preço, mas Deus estava com eles naquele lugar. Então entenda, ouça a voz de Deus e entre no projeto do coração de Deus. Olha, nós demos uma aula passada que nós estávamos falando, se eu não me engano, na matéria de antropologia, né? Que nós estávamos falando pneumagiologia, o agir do Espírito Santo. E nós estávamos falando de fazer a vontade de Deus, como saber qual é a vontade de Deus. E nós falamos então nessa oportunidade que a nossa alma é a sede das nossas emoções, é o nosso verdadeiro eu. Então na nossa alma está a nossa vontade. Então a sua vontade está na alma. Pois na alma está o seu intelecto, sua vontade e seu sentimento. Então, você tem as suas vontades, você tem os seus desejos. Mas será que a nossa vontade é a vontade de Deus? Os nossos desejos é o desejo de Deus? Então, nós vemos aí nessa aula que eu estava ministrando, e eu lembro que eu falei que o Espírito Santo, ele mora no nosso espírito. E o Espírito Santo, ele quer encher o nosso coração da vontade de Deus, do intelecto de Deus e do sentimento de Deus, para que a nossa alma usufrua desta vontade de Deus. Então, quando a nossa alma, o meu verdadeiro eu, não se render à vontade do Espírito Santo, eu nunca entenderei qual é a vontade de Deus. Eu ainda lembro-me que na aula eu dei um exemplo. Às vezes o seu desejo é ser um advogado. Mas a vontade de Deus é que você seja um pregador. Às vezes o seu desejo é morar em São Paulo, mas a vontade de Deus é que você vai para o Ceará. Então, como saber quando a vontade é minha
ou quando a vontade é de Deus? Observando os sinais da resposta de Deus. E Paulo viu sinais aqui. Enquanto aqui não acontecia nada, quando ele atravessa a Macedônia, ele começa a ver os primeiros sinais. Uma mulher vendedora de púrpura que dava grande lucro para a cidade, outra que para ouvir a voz de Deus, da pregação do evangelho, ela se batiza, se converte, ele vê a mão de Deus e ele vê a perseguição e ele fala, estou no caminho certo. Ó, irmão, você não quer ser perseguido? Você não quer ser perseguido, é só você ficar no lado errado. Quando a pessoa está errada, ela não é perseguida. Eu tenho até amigos que já disseram para mim assim, pastor, eu estou afastado da igreja, mas eu estou melhor do que quando eu estava na igreja. Quando eu estava na igreja eu passava uma luta, agora eu não passo luta nenhuma, estou uma maravilha, minha vida está bem. Sabe por que você não é perseguido? Porque você está no caminho errado. Porque quando você estiver no caminho certo, você vai passar pelo que Paulo passou, você vai parar na prisão. Paulo e Silas foram presos porque estavam no caminho certo. Quando você está no caminho certo, você incomoda muita gente. Mas quando você não está no caminho, meu irmão, você não incomoda ninguém, né? Então temos aí esse acontecimento. Paulo e Silas vão para a prisão, né? Aí temos lá na prisão, olha aí, no versículo 19 a seguir, que fala do cárcere, quando Paulo e Silas estão na prisão, temos aí um carcereiro e a sua família toda se converte ao Senhor, né? A família do carcereiro, mesmo dentro da prisão, preso, Deus ainda está dando sinais. Oh, meu Deus do céu, como nós aprendemos, né? Eu não quero me aprofundar, irmão, senão o tempo vai ficar pouco para nós. Mas absorva isso no seu coração, na sua vida. Né? Absorva isso. Eles vão parar na prisão, Atos capítulo 16, do versículo 9 até o versículo 10. Aí no capítulo 16 fala da prisão. E veja que lá no versículo 31, o carcereiro preocupado depois de todos aquele acontecimento, o que eu faço, Paulo? O que eu faço? Olha a palavra de Paulo, versículo 31, vou ler para você. Responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa linda. Paulo agora diz àquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não quero falar ali da prisão de Paulo e Silas aqui, em Filipos, eu não quero falar da prisão deles, porque senão vai dar muita revelação e nós vamos abordar essas observações, nós vamos abordar em outras aulas. Como nós estamos aqui em Atos e nós temos muito assunto, já estamos indo aí para muitas videoaulas, né? Então eu não quero me ater, mas no médio bacharel vai ser um mês, uma matéria por mês, aí nós vamos abordar vários assuntos e vai ser uma bênção para a sua vida. Não deixe de fazer, hein? O ano que vem, a partir de janeiro, nós estaremos iniciando o nosso médio bacharel e até o final do ano que vem você estará formado em bacharel em teologia e com louvor. Então veja bem, eles foram presos na prisão. E aí essa famosa frase, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero me deparar aqui rapidamente, depois nós vamos falar sobre isso aí. Mas veja bem, eu já vi muitos versículos dizendo, não, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? Tu e a tua casa. Então se você crer, a tua família será salva. Mas nós sabemos que não é bem assim que funciona. Ó, eu vou escrever aqui. Olha o que Paulo diz. Deixa eu apagar aqui. Ó. Deixa eu pegar certinho aqui. Vamos pegar o que ele falou. É o versículo número 31. Olha o que está escrito aí. Responderam. Crê no Senhor Jesus Cristo. Ó. Crê no Senhor Jesus Cristo, vírgula, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E serás salvo, vírgula, e serás salvo tu e a tua casa. Ó, tu e a tua
Vamos pôr aqui. Casa. Tá? Vamos fazer assim. Entre aspas. Tá? Então, aqui que nós estamos lendo é Atos, capítulo 16, 31. Ó. Vamos pôr aqui, ó. Atos 16, 31. É o acontecimento que acontece quando eles estão lá na Macedônia, lá que eles atravessaram, foram para Macedônia, lá em Filipos, e eles foram presos no cárcere, e acontece desse carcereiro aceitar Jesus e perguntar o que ele deveria fazer, e ele responde. Então Paulo diz para ele, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. E às vezes nós vemos muitas pessoas pregarem sobre isso, e muitos fazerem até campanha na igreja, e eu já vi isso, muitas pessoas dizendo, não, se você crer, sua família será salva. Mas, irmãos, vamos observar algo aqui. A salvação é pelo crer. Né? Então, realmente, a pessoa tem que crer para ser salvo. Não é isso? A pessoa tem que crer para ser salvo. Não vai dar tempo de eu esmiuçar isso aqui, mas nós vamos ter videoaula que nós vamos falar sobre isso. Então, a pessoa tem que crer para ser salvo. Agora, vai ser salvo aquele que crê. A salvação, nós sabemos que ela é individual. Cada um se arrepende para a sua própria salvação. Então, eu não vou me arrepender para o meu filho ser salvo. Eu crendo, não trará salvação para o meu filho se ele não crer. Olha, eu estou tentando explicar de uma maneira bem simples, eu não quero entrar em muita coisa, eu quero falar a linguagem mais simples possível para você entender. Por exemplo, eu e o meu filho. Para o meu filho ser salvo, ele tem que crer. Está me entendendo? Você crer não vai salvar o seu filho se o seu filho não crer. Porque o seu acreditar, o seu entregar, o seu arrependimento é para você, não para terceiros. Terceiros não se salvarão se eles mesmos não acreditarem. Então, eu crer não quer dizer que a minha casa vai ser salva, que os meus filhos vão ser salvos. Eu creio para que Deus possa, através da sua manifestação e do Espírito Santo, levar os meus filhos, levar a minha família a crerem também. Porque se eles não crerem, eles não terão a salvação. Tem muita gente iludida, eu já vi irmãos iludidos, dizendo que estão desanimados, não acreditam mais porque fizeram de tudo e o filho não foi salvo. Pastor, eu não aguento mais, eu já fiz de tudo, eu vou na igreja e meu filho não é salvo. Mas o seu filho não vai ser salvo pelas suas atitudes de arrependimento. O seu filho será salvo pelas atitudes de arrependimento dele. Ele tem que se arrepender. As suas atitudes é para levarem o seu filho a cair em si e desejar o arrependimento e desejar a Cristo. Não tem como você salvar a sua família porque você crê. Quando eu creio, eu trago a presença do Senhor para a minha vida. Agora eu vou levar essa presença, eu vou levar essa verdade para a minha família, para que minha família creia. Eu tenho que evangelizar a minha família para que eles creiam, para que eles também se arrependam, para que eles também mudem os seus caminhos, para que eles também tenham a salvação. E muitas pessoas interpretam erroneamente este versículo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não foi isso que Paulo disse. Olha o que Paulo disse. Crê no Senhor Jesus Cristo, vírgula. Ó, lembra do oika? Aplica o oika aí. Ó. Oika. Observação. Ó. Interpretação. Correlação
aplicação. Eu tenho falado isso todas as aulas. Quase todas as aulas eu falo isso. Irmão, não se esqueça disso, pelo amor de Deus. Aprenda a interpretar a Sagrada Escritura, respeitando ponto, vírgula, ponto e vírgula, ponto final, onde é uma pergunta, onde é uma exclamação, aonde é um contexto, aonde não é contexto, aonde está faltando um pedaço do texto. Você tem que entender. Vamos observar. Então, observar. O que que eu observo? Vamos pôr aí acentuação, verbos. Vamos observar como que está acontecendo, como que está escrito. Então, vamos lá. Crê no Senhor Jesus Cristo. A resposta. E disse-lhes, crê no Senhor Jesus Cristo, vírgula, uma semipausa, né? Então, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Olha a pausa. Tu e a tua casa. Não é crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa tem que crer. Então ele está falando do crer. Aqui é o crer. Não a respeito da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa tem que crer no Senhor Jesus. Segundo uma regra de língua portuguesa, eu não quero entrar nisso agora, mas todo verso, ou todo escrito, toda frase que tem vírgula, você pode ler de trás para frente, respeitando a vírgula, que vai te dar a explicação mais clara e objetiva. Vamos usar isso, então? Tem vírgula, eu vou ler de trás para frente. Ó, vírgula. Então temos aqui uma vírgula que separa esse acontecimento. Temos aqui outra vírgula desse acontecimento. E aqui, então, nós temos o ponto final, que é o término desse acontecimento. Então, nós temos aqui separado em 3 partes. Então, vamos ler de trás para frente. Tu e a tua casa. Tu e a tua casa será salvo se crer no Senhor Jesus Cristo. Olha como dá uma interpretação melhor. Tu e a tua casa será salvo se crer no Senhor Jesus Cristo. Tem que crer. E aí, quando ele fala isso, olha, diz aqui no versículo 32, então lhes pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa, tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora e noite, lavou-lhe as feridas, tão logo foi batizado ele e todos os seus. Então, quando Paulo fala isso para ele, Paulo e Silas pregam para a família dele, e a família dele também crê no Senhor Jesus. A família do carcereiro não foi salvo só porque ele creu. Ele levou a palavra de Deus para casa, e a palavra de Deus na casa dele converteu a sua família. Oh, glória! Então, se você crê no Senhor Jesus, leve a palavra de Deus para a sua casa. Tem cristão que só é crente na igreja, mas na casa dele ele não leva a palavra, não profere a palavra, não representa a palavra, não mostra que ele tem a palavra de Deus. Como é que sua família vai crer? Se você, na sua casa, você age da mesma maneira quando você não estava na igreja. Não vai haver conversão, sua família não vai crer. Então, creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa tem que crer, a tua casa também vai ser salva se ela crer. Então, leve a palavra para a sua casa, que a sua casa se converterá ao Senhor. Então, eles foram em Filipos. Vamos continuar aqui, senão nós vamos longe. Então, nós temos aí, de Filipos, eles vão para Tessalônica, né? De Filipos, eles vão para Tessalônica. Deixa eu ver aqui onde que está Tessalônica. E eles vão para Tessalônica, e Atos capítulo 16, versículo 40 até 17, versículo 1. Eles passam por Anfípolis e Apolônia, né? E eles chegam em Tessalônica, tá? Eles chegam lá em Tessalônica.
Então eles passam pela região. Eles passam pela região. Eu estou procurando a Tessalônica aqui no mapa, mas eles passam pela região tessalônica, né? Bereia, Filipos, Ampífolis, é mais ou menos essa região aqui, ó. Eles passam pela Tessalônica, ó. Mais ou menos na região. Eles vão para lá, passam pela Tessalônica, a Macedônia, né? E lá em Tessalônica também, uma turba de judeus cheio de inveja, eles assaltam a casa de Jason, né? Lá tem o Jason e eles assaltam a casa de Jason. É uma turba lá, uma turma que estão indo contra o que eles estão pregando. Nós encontramos isso aqui, ó. Vamos ver aqui na Bíblia. Nós encontramos isso aqui em Atos capítulo 16, a partir do versículo 40. Ó, 16, 40. Onde, tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Então, quando eles saem da prisão, eles vão na casa de Lídia, de lá são confortados e eles partem. Versículo 17, olha aí. Passando por Antípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então, quando eles chegaram em Tessalônica, lá tinha uma sinagoga dos judeus e eles então começam ali a pregar. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. Então, por 3 sábados, ele discutiu com eles sobre as Escrituras, então ficou quase umas 3 semanas lá, né? Olha o versículo de número 2, de número 3, capítulo 17, versículo 3. Explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus vos anuncio, dizia ele, é Cristo. Então, Paulo agora lá, por 3 sábados, começa a pregar a Cristo, falar de Jesus, que morreu, ressuscitou, que ascendeu aos céus, começa a falar do Messias para todos eles. Muitos acreditam, mas muitos também não criam. Alguns creem, outros não creem, mas Deus, ele te envia para aqueles que creem. Então nós temos que continuar, porque ainda há aqueles que querem aprender, que querem acreditar, que querem abraçar o Evangelho. Enquanto tem um monte que está dizendo que isso é besteira, Deus tem muitos que têm alcançado pelo poder da sua palavra. Desculpa. Então nós temos que continuar. Você não pode parar. Paulo continuou. Então ali está lá, nós temos aqui no versículo 17, sobre esses acontecimentos, né? E temos aí a casa de Jason lá, que passa por isso. E aí nós temos então também de Tessalônica, ele parte para Bereia. Então ele sai de Tessalônica, olha aí, Tessalônica, e vai para Bereia. Aí. De Tessalônica, eles vão para Bereia. Aí nós temos em Atos capítulo 17 e o versículo número 10. Versículo 10. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Então eles foram lá na sinagoga dos judeus, né? Em Bereia, lá na sinagoga dos judeus, eles começaram a pregar a palavra de Deus. Muitas mulheres gregas de alta posição aqui em Bereia, muitas mulheres gregas da alta posição, estavam crendo e aceitando a Jesus, né? E aí o que aconteceu? Os judeus de Tessalônica, alguns judeus de Tessalônica vão para Bereia para agitar a multidão contra Paulo e Silas. Sempre há os opositores que vai até atrás e que leva pessoas para incentivar aqueles que estão em dúvida ainda, para ir contra você. Isso aconteceu lá em Bereia. E aí de Bereia, eles vão para Atenas. De Bereia, eles vão para Atenas. De Bereia, eles vão para Atenas. E em Atenas, nós vamos ver aí no capítulo 18, você vai ver no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 11, Paulo fica ali em Atenas pregando a palavra de Deus por 1 ano e 6 meses e fica ensinando a palavra de Deus, né? No versículo 11,
você vai ver isso. Ó, eu vou ler para você. 18:11. Capítulo 18, versículo 11. Deixa eu ler aqui para você. Deixa eu marcar aqui na Bíblia. Olha o que diz aqui. Paulo permaneceu ali por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo estava ali, pregando a palavra do Senhor para eles. Nós temos também aqui, ó, Paulo perante Galho, vai pregar Priscila, Áquila, Apolo. Temos depois em Éfeso, que ele vai para Éfeso. Mas ali, quando ele está pregando, ministrando a palavra de Deus ali, em Éfeso, ele debate com os judeus. Né? Ele de Corinto, de Atenas, ele vai para Corinto. De Atenas, ele vai para Corinto. Tá? E em Corinto, deixa eu pôr aqui, ó. Vai para Corinto. Tá? O mapa está bem pequenininho hoje. Ele vai sempre nesse lado da Macedônia. Então ele está agora trabalhando na Macedônia. Na primeira viagem missionária, perceba que ele trabalhou nessa região aqui, ó. Na segunda viagem missionária, ele atravessa a região, passa a Macedônia e agora ele vai trabalhar na região da Macedônia. Então ele passa em Filipos, Tessalônica, vai para Bereia, de Bereia para Atenas, de Atenas para Corinto e começa a pregar a palavra de Deus ali em Corinto. Né? Ele permaneceu 1 ano, só aqui ele permaneceu 1 ano e 6 meses. Ele fica ensinando ali. E Sóstenes, ele é espancado em Corinto. Nós vemos isso no versículo 17, que ele é espancado. E de Corinto, então, ele vai para Éfeso. Né? De Corinto, ele desce para Éfeso. Éfeso estava mais ou menos aqui, ó. Vamos pôr aqui. Éfeso. De Corinto, ele vai para Éfeso. Então, de Corinto, ele atravessa de novo, atravessa aqui de barco e vai para Éfeso. E aí, em Éfeso, ele entra na sinagoga de Éfeso e debate, né? E debate também com os judeus ali. E ele começa a ensinar. E quando ele está ali em Éfeso, no Atos capítulo 18, no versículo 18, aí Paulo ele raspa a cabeça em Cencreia, porque ele tinha feito um voto e aí de lá ele parte para Éfeso. Tá? Então, antes de chegar em Éfeso, ele passa por Cencreia, ele faz um voto e depois que ele faz o voto, ele raspa a cabeça. Então, aqui ele raspa a cabeça e vai para Éfeso. Né? E vai para Éfeso. Cencreia é muito perto de Éfeso ali, quando ele está chegando, tá? E aí lá em Éfeso ele debate com os judeus. Depois ele vai para Cesareia e no final para Jerusalém e por fim Antioquia. Então ele passa em Éfeso, de Éfeso ele vai para Cesareia, Cesareia, Jerusalém e depois Antioquia. Então ele sai de Éfeso, ó, vai para Cesareia. Cesareia está mais para cima, né? Isso. Cesareia. Olha, ele vem aqui. Vou colocar aqui Cesareia. Cesareia, ele vem para Jerusalém e de Jerusalém, ó, ele retorna para Antioquia. Então Paulo faz todo esse caminho, né? Paulo deixa cristãos em Éfeso. Então perceba que na primeira viagem missionária, ele ganha almas nessa região, fortalece a igreja, ele coloca presbíteros para ficarem aqui, e aí na sua segunda viagem ele vem, ele deseja ficar por aqui, mas o Espírito Santo impulsiona para ele atravessar a Macedônia, então ele vai para a Macedônia, e na Macedônia ele faz a obra de Deus, depois desce para Éfeso, e de Éfeso ele volta para Cesareia, de Cesareia vai para Jerusalém. Normalmente em Jerusalém ele sempre conversa com os apóstolos, dando um relato dos acontecimentos, e depois que ele dá o relato dos acontecimentos, ele retorna para Antioquia. Essa segunda viagem dura mais ou menos 3 anos, tá? Ele leva aqui, ó, essa viagem, mais ou menos 3 anos. 3 anos, quase 3 anos, Paulo viajando. Só aqui ele ficou 1 ano e 6 meses, né, na região aqui, fazendo a vontade de Deus. Então, perceba, irmão, que naquela época,
se tinha esse amor para com a obra, né? Esse amor. Ele partia para as suas viagens e nas suas viagens ele pregava. Então, lá em Éfeso, ele faz um voto ao Senhor, não se esqueça disso, tá? Paulo faz um voto em Éfeso. Depois nós vamos falar sobre isso. Eu quero mais fixar nas viagens, não quero me apegar a muitos detalhes, porque não quero que o vídeo fique tão longo. Na próxima aula, nós iremos falar da terceira viagem missionária. Paulo é preso e aí ele é levado para Roma para ser julgado, e nós vamos encerrar o livro de Atos para entrar nas epístolas paulinas. Aí nós vamos entrar nas epístolas paulinas. Então, esta é a sua segunda viagem missionária, homem de Deus, que dedicou a sua vida em ouvir a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus e cumprir com o ID de Jesus. O nosso Deus, ele é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de hoje, e continua nos impulsionando. Existem lugares que já estão evangelizados, e às vezes Deus quer que nós vá um pouquinho mais para frente, porque Ele tem uma grande obra para realizar lá. E lá você vai ver os sinais, porque quando você está no centro da vontade de Deus, você vai ver sinais se cumprindo. Então que haja esse despertamento em nós, que nós desejamos, que nós abracemos esse desejo para com Cristo, que nós possamos a cada dia aprender para poder ensinar, para poder levar esta palavra como ela é, para poder evangelizar, para mostrar Cristo de uma maneira diferente, de uma maneira pelo olhar do Espírito Santo, não de uma maneira ministerial. Né? Porque muitas pessoas, irmãos, pasmem os irmãos, muitas pessoas que são muito ligadas a ministério não irão ter a salvação. Porque estão misturando religiosidade com o mover da verdade do Evangelho. Uma coisa é você ser religioso, outra coisa é você ser salvo em Cristo Jesus. O religioso, ele tem jugo, e muitos estão debaixo de jugo da religiosidade. Mas os que têm Cristo, ele não está debaixo de jugo, porque a palavra do Senhor diz que o jugo do Senhor Jesus, ele é suave e o seu fardo é leve. Aquele que verdadeiramente conhece a verdade, ele é liberto. Ele faz ou ele não faz. Não porque lhe obrigam, não por causa de uma determinação, mas porque ele sente no seu coração o Espírito Santo que diz para ele: não faça isso, não use isso, não haja desta maneira. Olha a palavra torpe que saiu dos seus lábios. Você é um espelho. Não faça e não haja desta maneira, use de misericórdia, produza fruto. Estão olhando para você, eu te chamei para ser luz, para ser sal. Estão olhando para você, eu quero que você reflita o Cristo que está em você. Ouça a voz de Deus e faça a sua vontade. Meu irmão, meu querido aluno, você que está nos assistindo, não perca a nossa próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar da terceira viagem missionária de Paulo e vamos prosseguir com a sua prisão e vamos ver se conseguimos aí encerrar Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.